Tá? Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria, é sempre com gratidão que eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês do Evangelho de Jesus e que possamos todos nós nos sentir abraçados, acolhidos e consolados pelas palavras que o Mestre nos deixa. O tema dessa noite, como foi mencionado, então ele se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Capítulo este, que ele começa com uma frase de Jesus que diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Lembremos que essa frase, ela aparece então no Sermão do Monte, né? Pregação aquela de Jesus, na qual ele reúne todo um grupo de pessoas ali em busca de consolo, né? Em busca de entendimento, em busca de acolhimento àquilo que, de alguma forma, os afligia, os fazia sofrer. E nesse capítulo, os espíritos vão trazendo aí, através da codificação do Kardec, aquilo que hoje, não é, vamos chamar de ressignificação. Então, uma forma diferente de significar, entender o que nós entendemos como aflições, como sofrimento e como dores também. É um capítulo bem longo, vocês viram que nós vamos falar do item 22, e ele vai mencionando diversos tipos de dificuldade. Mas, inicialmente, é importante nós pensarmos nessa frase de Jesus que fala que todos aqueles que têm aflições serão consolados, não no sentido de que nos serão resolvidas as questões em si, mas que quando nós conseguimos realmente compreender por que elas acontecem, compreender, não é? Que tudo tem um propósito, que tudo tem um ensinamento, e é um dos pilares principais do que a doutrina vai nos ensinando, não é? Então, de que aquilo que nós vamos passando, as dificuldades que vêm, que o primeiro movimento de todos nós é querer se livrar, não é? Ou às vezes nos sentirmos injustiçados, nos sentirmos ali de certa forma abandonados em algum momento, faz com que nós busquemos a nossa fé, nós busquemos de alguma forma compreender, busquemos nos ligar a Deus para dar sentido, que é a questão do ressignificar. E o item que nós vamos conversar, que é o 22, então, como o título menciona, não é? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E o que vai falando nesse item? Ele diz então que em uma situação onde alguém teve ali um desencarne, né, como conhecemos, é muito comum que as pessoas se compadeçam daquele que partiu, não é? Imaginando que ele não era merecedor, ele era um homem de bem, e que por isso então, não é? Ele não deveria ter ali partido, assim como quando aquele que faz algo ruim e aqui permanece, parece que ele teve um privilégio. Mas, para nós compreendermos tudo isso, antes de adentrar no que os espíritos vão nos explicando a respeito dentro da doutrina, eu gostaria até de convidá-los para pensarmos um pouco ainda sobre alguns tabus, não é, que nós temos em relação à própria morte, não é? Porque muitos de nós chegamos até a doutrina espírita em busca de respostas, inclusive, pela perda de um ente querido, não é? Ou em busca de uma comunicação, em busca de um consolo diante de um luto. Quem chegou aqui por este motivo? Levanta a mão. Existem aí muitos casos, não é? Ou em busca da própria questão existencial, não é? Quando nós nos deparamos com o fato de que a nossa vida material ela tem uma finitude e nós queremos entender ali, o que eu vou fazer, né? Por que eu estou aqui? Então por que a minha vida é diferente da do outro? E nós ainda temos em nós muitas dificuldades de falar, inclusive, sobre o assunto morte. Não é algo que todos nós sabemos, a gente fala que a única certeza que nós temos em relação à nossa vida
é que em algum momento nós desencarnaremos. Mas parece que falar disso não é assim, então tem aquela coisa, não, bate na madeira, não é que o pessoal antigo falava, não, a gente não pode falar sobre isso, como se fosse algo errado, como se fosse algo que nos aproximaria disso. Mas nós precisamos olhar isso por diversos contextos. O primeiro deles é o do ponto de vista biológico mesmo. Quando nós vamos para as nossas ciências biológicas, nós aprendemos lá na primeira infância, vamos ver se o pessoal me ajuda aí em relação ao ciclo da vida. Nós nascemos, lembram? Crescemos, nos reproduzimos e morremos. Não é? Então, é um princípio básico para todos os seres vivos. Não é? Alguns, nós como humanos hoje, o reproduzir, ele fica ali ainda através de uma certa escolha para alguns, não é? E sabemos que nem sempre, mesmo em outras espécies animais, por exemplo, podem haver casos de infertilidade que não aconteceria esse ciclo, mas que nascer e morrer, não é? Todos nós passaremos por esse processo biologicamente falando. Mas nós estamos falando do quê? Do nosso espírito? Não. Nós estamos falando do nosso corpo físico, não é? E é interessante porque quando entramos, então, no que a doutrina nos ensina sobre a reencarnação, passamos, então, a compreender que a nossa vida real, a nossa vida principal, é a vida material? Não é? Mas ela é importante? Sim. Por quê? Não é? Então, cada vida material que nós temos, ela nos permite, então, aprender, desenvolver, evoluir, sair da ignorância, não é, a qual nós fomos criados, para chegarmos aí na escala dos espíritos, a sermos os espíritos puros. E isso também nos traz sentido quando nós passamos a compreender. Peraí, por que a minha vida é diferente do outro, não é? Porque eu tenho oportunidades diferentes, ou eu nasci em uma família diferente, ou porque eu tenho uma condição de saúde ou até de doença, não é? Diferente da do outro. Então, nós vamos compreendendo nesse processo que a nossa vida material vai nos trazer experiências, vivências que nos auxiliarão neste processo. Até aqui faz sentido para vocês? Sim. Aí, além do ponto de vista biológico, nós temos outros pensamentos que ainda fazem muito parte de uma crença comum e que tem tudo a ver com o tema de hoje, que vem lá do Velho Testamento, onde nós tínhamos uma figura de um Deus muito mais punitivo, não era assim? Tudo o que acontecia de ruim, não é, com as pessoas, todo tipo de sofrimento, todo tipo de dificuldade, estava sempre relacionado ao quê? Uma punição, não é? Bom, então se eu desencarno por um motivo acidental, significa que de alguma forma há uma punição. Se eu tenho uma doença, há uma punição. Mas Jesus vem nos trazer esclarecimentos e a doutrina complementar isso, de que, bom, vamos começar lá das ciências biológicas. Tem alguém que não morre ou não desencarna? Vou usar esse termo. Tem? Os bons desencarnam? Os maus desencarnam? Quem só faz coisa boa desencarna? E quem só faz coisa ruim? Embora a gente não vá utilizar esses dois extremos, mas vimos aí recentemente, não é, o líder espírita atual desencarnar, que foi o nosso querido Divaldo Franco, não é? Então, mesmo conhecendo sobre a doutrina, mesmo trabalhando muito em muitas frentes, ele não desencarnou? Então, todos nós vamos desencarnar também, ok? Agora, por que alguns vão ter uma vida mais longa? Por que alguns vão ter uma vida mais curta? Porque, claro que o nosso sentimento humano sempre é o de que nós queremos quem a gente ama onde? Com a gente. Não é assim? Ah, não, se eu tenho um filho, se eu tenho um pai, uma mãe, um companheiro, um irmão, ou até uma pessoa que eu não tenho vínculo sanguíneo, mas eu gosto muito, eu quero que ela esteja sempre
comigo. Não é assim? Tem um pouquinho do nosso egoísmo às vezes? Tem um pouquinho, tem? Porque a gente não quer sentir a distância, sentir a perda. Nós costumamos, inclusive, chamar de perda, não é assim? A gente fala, nossa, eu perdi o meu ente querido, não é? E em relação a isso, tem um trecho do livro Boa Nova, onde Jesus ele tem ali uma interação com o apóstolo Bartolomeu, e ele vai conversando com Bartolomeu por perceber nele uma tristeza muito grande. E uma das falas do Bartolomeu para Jesus é justificando de que ele perdeu a mãe dele. Mas Jesus, não se justifica que eu fique triste? Se é a minha mãe, não é? Se eu perdi a minha mãe recentemente, ele chega a mencionar há 2 meses, tá? Porque Jesus o convida o bom ânimo, a alegria, o convida ali a satisfação diante da vida, e ele chega a trazer essa situação. E Jesus lhe devolve a questão, fala, mas que filho de Deus estaria perdido? Será que ela realmente está perdida? Será que você a perdeu? Ou será que ela apenas está ali, mais próxima do reino de Deus? Que era como eles conseguiam compreender, não é? Então, isso não significa, e eu acho muito importante nós abordarmos isso, que nós espíritas não tenhamos luto. Todos nós passamos por um luto? Sim, tá? Mesmo sendo espíritas, nós vamos sentir o luto? Vamos. Podemos chorar? Sim. Podemos sentir a falta da pessoa? Sim. Precisamos nos desfazer de tudo de cara? Não. Tá? Por quê? São coisas diferentes. O processo de luto, ele tem a ver com o quanto nós vamos ali nos readaptando à vida realmente sem a pessoa materialmente do nosso lado, não é? E a depender de como essa pessoa passa para o outro plano, isso pode nos impactar de uma forma mais severa ou não. Mas o como nós trabalhamos isso que o Evangelho, a doutrina vai nos ensinando, também modifica muito esse processo. Por quê? Se nós nos revoltamos, mas se nós não aceitamos, é muito comum, às vezes nós percebemos situações que a gente fala assim, eu não aceito, não é? Como se não aceitar modificasse algumas coisas na nossa vida. Modifica? Faz o que com a gente? Ajuda? Dificulta. Aceitar também não significa, às vezes, entender tudo, mas significa resignar, como nós aprendemos no Evangelho. Quantas vezes nós não vamos compreender tudo, não é? Mas precisamos aceitar, resignar e, inclusive, trabalhar a nossa própria fé. Quando pensamos no processo de luto, sabemos que cada um vivencia ele de uma forma única. Tá? Não precisa comparar, não é? Não precisa chegar na pessoa e falar, olha, mas eu vivi assim, olha, mas você tem que fazer assim. Cada um vivencia de uma forma única. Mas é importante que nós tomemos o cuidado apenas de seguir a nossa trajetória, não é? De entender que se aquela pessoa que partiu para o outro plano, ela já encerrou ali a sua missão, nós estamos aqui ainda, não estamos? E para compreender um pouco isso, e aí tem um outro aspecto também, que é muito o aspecto cultural em relação à morte, tá? Por quê? Eu não sei se alguém aqui já viu, não é um livro espírita, mas tem um livro chamado Morte, um Dia que se Deve Viver. Alguém já leu esse livro? Ninguém conhece? Ah, tem as... Por quê? Ele é um livro que ele foi escrito por uma médica especialista em tanatologia, que é a área da medicina, por incrível que pareça, especializada no morrer. Você fala, nossa, como assim? Não é? Por quê? Todos nós buscamos curar-nos. Mas e quando a cura não é possível? Não é? Será que a gente precisa apenas desistir? Será que a gente precisa apenas, não é, sofrer? Ou a gente precisa lidar com esses processos de uma forma um pouco mais natural? E aí é onde essas ciências, elas vão se cruzar com o que a gente aprende na doutrina, não é? Temos livros que vão nos ensinando sobre processos de desencarne,
fisiologicamente falando, não é que chegam a mencionar, os livros do André Luiz chegam a mencionar como é esse processo, não é? Então, do desenlace, como conhecemos, mas também é importante que nós trabalhemos esses rituais de despedida, de conversas. E nesse livro, não é? Ela vai contando muito a experiência dela sobre isso. Desde, por exemplo, o que a fez ir para essa área, porque ela foi fazer medicina querendo curar, né? Ninguém vai fazer medicina para trabalhar com a morte em si. Mas ela percebeu que tinham muitos casos em que o sofrimento da pessoa que estava ali à beira do desencarne e da família era muito extremo. E que todo mundo falava assim, mas não tem o que a gente fazer, não é? Mas existe uma área que vai estudando isso. Só que tem outros dados que ela traz que também são bem interessantes. Que o nosso país, o Brasil, em como as pessoas lidam bem com o morrer, eu vou chamar assim, ele está na colocação 83. É bastante, não é? E se a gente pensar, até os nossos processos de despedida, eles são muito sofridos. Não são? A gente não se reúne para fazer uma homenagem. A gente se reúne para chorar a partida, não é? Para falar ali o que vai ser sem a pessoa, não é? E dentro disso é um aspecto muito cultural, mas do como a gente também precisa olhar para o que aquela pessoa está nos deixando conosco, para que nós sigamos a jornada e, como aprendemos, nos encontremos depois. Eu me lembro, no funeral da minha avó, foi bem interessante. Minha tia é evangélica e ela chamou um pastor. Minha avó faleceu com 86 anos. E aí, no momento que ele foi fazer uma prece, ele disse algo assim: nós estamos aqui para nos despedir, mas nós precisamos agradecer. Agradecer pelo tempo que ela esteve, agradecer pela família que ela está deixando, agradecer por tudo que ela ensinou enquanto esteve aqui e que vai ficar com a gente para a gente seguir. Então vocês veem que não é uma questão apenas de qual é a religião, mas é de como a gente trabalha isso, como a gente vivencia isso. E é um processo muito íntimo nosso de cada um. E por que eu estou falando tudo isso? Não é? Para a gente relacionar ao item. Então vocês viram que falou em relação, não é? A pessoa de bem, então teria morrido. Quando nós olhamos para a doutrina, então nós aprendemos ali que aqui é um processo de aprendizado, não é? Lá no livro da Gênesis, o Kardec, ele chega a mencionar que se nós formos pensar, simbolizar a vida, nós devemos compreendê-la como uma escola ou como um hospital. E aí a FEB, até trazendo outras interpretações, ela traz também o conceito de cárcere. Então poderíamos pensar em 3 possibilidades, tá? Por que escola? Porque na escola a gente aprende, não é? Na escola a gente vai tendo lição, vai tendo prova, não é assim? Temos as séries, temos as etapas e vamos passar por aquilo. Por que hospital? Todos nós, de alguma maneira, ainda nos encontramos adoecidos da alma, não é? Relacionados principalmente à questão moral. Temos visto recentemente muitas polêmicas, não é? E aí, às vezes, a gente se choca com algumas coisas, mas se nós olharmos o nosso íntimo, talvez cada um de nós tenha algum tipo de adoecimento, não é? Nos chocamos com o comportamento do outro e falamos, nossa, aquilo é um absurdo. Mas nós ainda temos muitas dificuldades morais. Temos ainda compulsões, temos ainda fugas, não temos? Temos ainda diversos comportamentos que refletem as nossas dificuldades de enfrentar a realidade, os problemas, os medos. Então nós ainda temos muitas coisas a melhorar moralmente. E neste hospital, nós às vezes começamos, não é? Sendo tratados e às vezes vamos também virando profissionais que vão tratando. Não é muito comum isso nas casas espíritas, onde as pessoas chegam ali por uma dor para serem tratadas e depois se tornam tarefeiras, não é assim? E vão tratando também. Ah, significa que estão curados? Pelo nosso estágio evolutivo, não é? Mas significam que já se melhoraram um pouquinho e que sabem que, através do trabalho,
elas podem não só ajudar a curar, mas também ir se curando. E por que cárcere? Cárcere, porque nós sabemos que na nossa trajetória espiritual, nós tivemos também faltas, não é? Tivemos falhas. Falhas de quê? Da lei do mundo? Não. Das leis de Deus, não é? Que nós ainda também estamos aprendendo. Então, muitas vezes, quando falamos sobre reparar, quando falamos sobre expiar, é a oportunidade de também lidar com tudo isso, né? O corpo físico que muitas vezes nos aprisiona, não é? Nos protege também. Então, ele é, de alguma forma, um cárcere do nosso espírito, talvez até para lidarmos com as nossas próprias questões espirituais. E aí eu pergunto para vocês, trazendo então essa analogia para o nosso mundo material. Tanto a escola, o hospital, como o cárcere, quando a gente encerrou o nosso tempo ali, a gente fica lá? Terminamos o terceiro ano da escola, a gente fica na escola? Não. Alcançamos a cura do que precisávamos no hospital, a gente recebe alta? E no cárcere, cumprimos a nossa pena, a gente não pode ir embora? Então a vida tem a ver com isso. Cada um de nós, naquele momento, naquele período, não é? Vem com um propósito. Então, quando nós pensamos nas pessoas que desencarnam em idades diferentes, em formas diferentes, os espíritos trazem nesse item, não é? Que sim, de alguma forma essa frase ela parece um pouquinho forte no começo, mas ele sim, se realmente for uma pessoa de bem, e se for uma pessoa que já aprendeu o que precisa ficar na escola? Precisa estar no hospital? Precisa estar no cárcere? Então ele pode voltar para a vida dele real, que é a vida espiritual. E se nós realmente sentimos e compreendemos no nosso coração, não é? Que somos espíritos, que a nossa vida real é espiritual, não é? Nós precisamos então nos preparar para aproveitar ao máximo o nosso período aqui, seja aprendendo na escola, não é assim? Seja nos tratando no hospital, seja cumprindo o que precisamos no cárcere. Faz sentido para vocês? E aí tem uma outra questão também. Bom, às vezes a gente pode olhar e falar, nossa, mas tem tudo isso, não é? Mas essas três instituições também trazendo para o nosso mundo material. A gente pode sair dela sem permissão? Não é? Nós precisamos cumprir, não precisamos? Ah, na escola, se a gente não terminar o estudo, a gente pode ir embora. Vai ser um processo de evasão, não é assim? Não concluiremos o que precisamos. Do hospital, a gente depende do que para sair? Da alta do médico, não é assim? E do cárcere? Do cumprimento daquilo que a gente precisa. Então, até para que a gente possa aceitar com mais resignação que a gente precisa viver, gente. É uma oportunidade. A vida às vezes é difícil. Quem acha que a vida às vezes é difícil? Levanta a mão. Ok, obrigada, né? Às vezes a vida é difícil, sim. E tá tudo bem, sabe? Então, às vezes tem dia que a gente vai ficar um pouco mais triste. Tem. Às vezes tem dia que a gente vai estar com um pouco mais de ânimo, não é? A gente pode também buscar ferramentas para nos ajudar nesse processo? Sim. Aprendemos muito sobre isso, não é? Sobre o poder da prece, sobre o buscar ajuda numa casa espírita ou em qualquer religião, né, independente de qual ela seja, quando nos sentimos ali em vazio, nos sentimos de alguma forma desamparados, não é? Podemos buscar também o auxílio das ciências do mundo, também. Às vezes a gente precisa do combo, não é assim? Às vezes nem é só uma coisa nem outra, às vezes a gente precisa do todo. E tá tudo bem, desde que nos ajude a viver de uma forma melhor, a lidar melhor com as nossas dificuldades, não é? E voltando às pessoas que às vezes passam para o outro plano e nós sentimos por isso, lembremos que sim, nós continuamos conectados, não é o que a gente aprende? Tanto no sentido psíquico, porque tudo que a gente aprende, tudo que aquela pessoa nos ensina, fica conosco na nossa vida, na nossa existência,
mas no sentido espiritual também, não é? Quantas vezes a gente já não sonhou com aquela pessoa querida, não é? No momento certo, com a devida permissão, muitos talvez já tenham recebido comunicações, não é assim? Também. Nós também aprendemos que vamos então nos reencontrar. Então, como Jesus disse a Bartolomeu, ninguém perdeu ninguém, não é? Não estamos perdidos. Estamos por um momento ali em fases diferentes, mas nos reencontraremos. Então, este capítulo, de uma forma geral, tá? Assim como esse item, vem nos chamar para olharmos a vida muito mais do ponto de vista espiritual do que do ponto de vista material. Porque se a gente olha do ponto de vista material, talvez nós enxerguemos muitas injustiças. Lembra que Jesus falou, não é? Aquele que se sente injustiçado sentirá então mais conforto, mais consolo, não é? Aquele que se sente aflito, mas quando nós olhamos as nossas aflições do ponto de vista espiritual, nós passamos a ter um outro olhar, nós passamos a encarar aquilo que para a gente é um problema tão grande, não é? Como algo um pouco mais leve. E não que nós não devamos acolher os nossos sentimentos e o que nós estamos percebendo, mas nós podemos ir interagindo com tudo que aprendemos, não é? Para nos melhorar. Foi falado aqui do preparo material, inclusive para os tratamentos espirituais, porque tudo isso anda junto, né? Assim como se a gente vem para um tratamento espiritual, a importância de nós também sairmos com aquele desejo, aquela motivação de trabalhar também em nós a nossa percepção do mundo, a nossa percepção da vida e das nossas relações também. Porque senão a espiritualidade vem, nos ajuda, aplica um passe, não é? Mas se lá fora os nossos pensamentos, as nossas preocupações, angústias, elas tomam conta novamente, o que acontece? Nós nos desequilibramos, não é? E às vezes, principalmente com o tempo, esperamos, não é? E desejamos que nós consigamos ir melhorando isso. No começo, às vezes, isso acontece muito, tá? Então, que nós possamos lembrar, sim, de olhar a vida através desses óculos, não é? Da doutrina e da vida espiritual e possamos também fazer a nossa parte como espíritos neste momento encarnados, que os desencarnados eu não vejo, tá? Mas sabendo que a nossa existência, ela terá sim uma finitude, com naturalidade, mas uma finitude material. A espiritual está só começando. Tá bom, gente? Eu agradeço a todos pela oportunidade, tá? Espero que poder ter contribuído um pouquinho com vocês e estou na mesma caminhada, tá? Então, passamos por questões humanas, temos dias bons, dias ruins, mas a gente vai aprendendo um pouquinho todo dia, tá? Obrigada a todos e uma boa noite.